Temos aqui uma questão do PSU de Minas de 2020. Olha só o tamanho desse enunciado. Dica: quando você tem um enunciado gigantesco assim, a primeira coisa que deve ser feita é olhar a pergunta. Porque é muito difícil, na verdade, que a pergunta precise de fato de todas as informações no mesmo grau de importância do enunciado para que ela seja respondida. Ou seja, tem uma parte que é sempre a mais importante, tem um direcionamento. Tenta encontrar qual que é o pareto. Qual que é o pareto dessa questão aqui? Olha só, ó. A injúria renal, nesse caso, se deve mais provavelmente a... Olha só. O que ele está perguntando é, essa injúria renal, ela está ocasionada pelo quê? Por qual doença? Então eu vou procurar, eu vou ler esse enunciado já buscando isso. Não faz sentido eu olhar o enunciado sem ver a pergunta primeiro, principalmente quando é grande. Então vamos lá. Uma mulher de 28 anos, previamente ígida, foi à UPA no dia 10 de abril de 2019. Queixando-se de disúria, dor no flanco direito e febre, 38,4 graus. Uma síndrome febril com uma disúria, sintomas urinários baixos, com uma dor no flanco, provavelmente uma pielonefrite. O exame de urina revelou 54 piócitos, ou seja, tem uma piúria, com 13 hemácias e presença de bastonete gram-negativo, pielonefrite. Optou-se por o tratamento ambulatorial com ciprofloxacina. Evoluiu com melhora dos sintomas e da febre após 48 horas do uso de medicamento. Parece que melhorou, parece que evoluiu bem. E no dia 14 de abril, 4 dias depois, retornou à UPA com queixa de prurido generalizado, recidiva da febre e edema de membros inferiores. Ué, tinha melhorado, depois piorou, fez uma síndrome febril de novo, só que agora com prurido. Febre parece estar piorando a pielonefrite, só que prurido lembra a alergia, né? Vamos ver o resto. Ao exame físico, apresentava PA de 12/7, frequência cardíaca de 89, frequência respiratória de 17, saturação em ar ambiente de 97%. Edema maleolar bilateral depressível. O restante do exame físico não apresentava normalidade. Agora, no exame de laboratório, em 10/4, ou seja, na primeira vez que ele foi na UPA, que essa paciente foi na UPA, tinha uma hemoglobina de 13, leucócitos de 16 mil, eu estou aproximando, tá, gente? Para ficar mais fácil. Ou seja, tinha leucocitose, com neutrofilia, porque tem mais do que 8 mil neutrófilos, e leucocitose porque tem mais de 11. Então, neutrófilos está ali, ó, 11.500. Linfócitos está normal, 2.500. E eosinófilos está normal também, 360, abaixo de 500 é normal. Plaquetas normais, 178 mil. Creatinina normal, 1,1. Ureia de 23 e uma urocultura positiva para Escherichia coli sensível a ciprofloxacina, mas resistente à ampicilina. Pô, ele está mostrando que teve urocultura positiva para E. coli sensível a cipro. Eu dei cipro, ele melhorou a febre e depois desenvolveu a febre de novo? É o quê? É um outro micróbio? Porque E. coli não deve ser, pô, não pode ser. Esquisito. E aí no dia 14/4, quando ela voltou com o prurido, né, o racho pruriginoso e com febre novamente, com edema de membros inferiores, ela tinha uma hemoglobina de 13, uma leucocitose que tinha melhorado um pouco, agora está 18, está 12 mil. Uma neutrofilia que tinha melhorado, não tem mais neutrofilia, está 6.500. Com linfócitos de 2.900. Agora, eosinófilos de 1.500, começou a ter eosinofilia. As plaquetas normais de 160 mil, creatinina de 2,5 com ureia de 32 e um potássio de 52. E aí ele pergunta, essa injúria renal, ela está vindo por quê? Qual que é a etiologia? Olha que interessante informações aqui. Tem eosinofilia. A creatinina pulou de 1,1 no dia 10 para 2,5, ou seja, em menos de 7 dias aumentou mais de 50%, isso é definição de IRA. Lembra como é que a gente define IRA? Ou é 0,3 em 48 horas de creatinina, ou é 50% em 7 dias. Ou é um prejuízo funcional, o cara não está conseguindo produzir urina, ele é oligúrico. Ele urina menos de 400 ml por dia. Ou ele urina menos de 0,5 ml por quilo por hora durante 6 horas. Oligúria também. E aí é uma IRA. Tá? Essa é a definição de IRA. Então esse cara tem IRA com eosinofilia e febre e prurido. Qual que é a causa, gente? Vamos ver as alternativas. Ah, glomerulonefrite pós-infecção. Esse cara tem síndrome nefrítica? Ele tem hematúria, tem hipertensão? Necrose tubular aguda? Pode ser, é uma causa de insuficiência renal aguda. Pode ser. Nefrite intersticial aguda? Também é uma causa de insuficiência renal aguda. Também intersticial, né? E por último, pielonefrite aguda. Na verdade, a pielonefrite aguda até pode causar insuficiência renal aguda se tiver uma descompensação ali, como se fosse uma sepsis. Mas a pielonefrite em si, esse paciente tinha no dia 10, não no dia 14. Esse paciente teve melhora da leucocitose, da neutrofilia.
Esse paciente usou um antibiótico terapia que era de uma E. coli, que era sensível à ciprofloxacina. Isso aqui era o que podia confundir. E aí a gente fica, na verdade, com a hipótese B ou C, alternativa B ou C. Porque são duas causas de insuficiência renal intrínseca. Lembra que a gente divide insuficiência renal pré-renal, renal intrínseca e pós-renal? Esse é um paciente que tem uma insuficiência renal porque teve aumento de creatinina e a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial, se é pré, pós ou renal. Primeiro, a gente sempre exclui causas pós-renais, né? Cálculo uretral, cálculo vesical, hiperplasia prostática benigna, algum câncer, que o paciente não tem, então a gente excluiu. E agora a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial entre causas intrínsecas ou pré-renais. E a gente pode fazer isso clinicamente. Causa pré-renal é sempre que você tem, por exemplo, uma hipoperfusão renal. Certo? E no caso de uma hipoperfusão renal, o paciente apresentaria o quê? Algum quadro clínico compatível com isso. Tem alguma forma laboratorial de diferenciar isso? Tem. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente do episódio. Mas existe uma relação ureia-creatinina acima de 40 quando é pré-renal. E nesse caso, olha o enunciado. A ureia está 32, a creatinina está 2,5. Está muito abaixo de 40. Então isso é uma renal intrínseca. Só que aqui a gente tem duas causas de renal intrínseca, necrose tubular aguda e nefrite intersticial aguda. Na verdade, elas são bem parecidas. A grande diferença é que você pensa na nefrite intersticial aguda quando você tem um quadro alérgico. Quando o paciente tem eosinofilia, tem febre, tem eosinofilúria. E tem motivo para fazer uma ANIA. Que geralmente o motivo nas provas é o uso de algum medicamento que desenvolva essa reação alérgica. Anti-inflamatórios, antibióticos ou inibidor de bomba de próton. Esse paciente utilizou o quê, gente? Antibiótico. Esse é um cara que tem uma nefrite intersticial aguda clássica. Gente, esse CCQ aqui, vocês vão ver, o episódio de hoje está lindo. Porque as 5 questões apresentam CCQs que são CCQs que funcionam para todo mundo. Independente se você vai fazer em Minas ou não. CCQ dessa questão era o uso de medicação, ou antibiótico geralmente, desenvolvendo IRA, insuficiência renal, injúria renal aguda, com eosinofilúria ou eosinofilia é sugestivo de nefrite intersticial aguda.